O Inter anuncia a chegada de mais um reforço para o elenco do técnico Roger Machado. Trata-se do volante Richard. Eu quero trazer para vocês alguns detalhes sobre a contratação desse jogador. Quero falar também, gente, sobre o fiasco que acontece nesse momento no time sub-20 do Internacional, que pode ser rebaixado no meio da semana que vem. E também, gente, quero projetar o jogo contra o Ceará. Afinal, o Roger Machado projeta algumas novidades e até mesmo algumas surpresas que podem acontecer. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Falo aqui direto, né, do CT do Parque Gigante. O treino foi com portões fechados, mas tivemos a oportunidade, né, de conversar com o técnico Roger Machado dentro, né, do Vozes do Gigante. A entrevista completa, né, vai ser divulgada hoje à noite, às 8 horas. Então já deixo o convite para você, né, estar conosco, né, para acompanhar. Falou muito sobre o ano do Inter, o calendário, a parada, o Inter na zona de rebaixamento, categoria de base, escolhas no time, reforços e muito mais, tá? Então, 8 da noite vai ser o nosso papo, então espero vocês lá e obviamente, né, gente, quero atualizar o dia do Internacional em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, licenciamento, multa e PVA, tudo de forma parcelada no cartão de crédito é no aplicativo Zapay. Então baixa ele que está disponível aqui na descrição do vídeo e lá dentro do aplicativo você ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho sobre Richard. Afinal, o Inter anunciou, né, o seu segundo reforço para a temporada de 2025, né, nesta segunda janela, vamos dizer assim, né, janela de meio do ano. O Inter trouxe o Alan Benítez e agora, né, confirmou a contratação do Richard, um reforço surpreendente, né, afinal a gente não projetava a chegada desse jogador, então o Inter tratou, né, deste nome em silêncio. Ele estava jogando no Alanyaspor da Turquia, mas ele também tem, né, uma trajetória dentro do futebol brasileiro. Eu lembro dele muito bem no Ceará, inclusive despertando o interesse de outros clubes, né? Jogou no Corinthians, jogou no Atlético Paranaense, onde também foi muito bem, jogou no Fluminense, até chegar no Cruzeiro. E o grande ponto aqui, gente, né, antes da gente adentrar nas características do Richard, é que ele foi denunciado, né, pelo Ministério Público de Goiás em virtude, né, de um suposto envolvimento com apostas esportivas, né? Tem algumas conversas, né, dele com apostadores, né, tem também, né, algumas questões aí que estão, né, no âmbito da justiça, e ele saiu, né, do Brasil para jogar no futebol da Turquia, agora está retornando. É válido a gente destacar, né, que ele não foi condenado, então ele tem todo o direito de se defender, né, mas ele foi citado e denunciado pelo Ministério Público de Goiânia, então, em relação aos escândalos de apostas, né, assim como outros jogadores, né, o próprio Bruno Henrique no Flamengo, né, tem suas denúncias e ainda segue jogando, o Eduardo, né, Bauerman, ex-zagueiro do Inter, foi, né, condenado e agora voltou a jogar, né, inclusive participou do Super Mundial de Clubes, então é um asterisco aí nessa contratação. Mas o Richard chega para ser um segundo volante, tá, um camisa 8, na composição de grupo. O Inter hoje tem apenas o Bruno Henrique e o Diego Rosa, né, para esse setor, bem dizer, né, já que o Thiago Maia está se fixando como um 5, né, na saída do Fernando para o departamento médico, então numericamente o Inter também precisa desse reforço aí para a abertura do meio-campo. É um jogador de muita força física, né, de intensidade, 31 anos, não é um jogador, né, brilhante, mas é daqueles jogadores que a gente entende que tem que ter no grupo ali, né, para compor, né, o elenco, né, para que possa rodar também bastante os jogadores. Lembro da trajetória dele e para mim o melhor momento, né, que ele teve foi justamente, né, no Cruzeiro, onde estava, né, tendo alguma sequência. Lembro também, né, dele, como eu disse, no Ceará, né, onde despertou o interesse de outros grandes clubes. Então chega para disputar, né, primeiramente ali com o Bruno Henrique ou quem sabe com outro jogador que ainda tende a ser contratado. Muito vocês perguntam, né, se essa contratação do Richard ela vai inviabilizar o Alan Rodrigues, né, jogador do Argentino Júnior, que a negociação está travada em virtude, né, da forma de pagamento que o Inter tem de fazer ao clube argentino. Afinal, né, os valores já estão acertados. São 3,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos desse jogador. O Argentino Júnior quer uma boa quantia à vista, né, para conseguir liberar o atleta. O que me disseram é que não, né, tanto é que eu trouxe essa informação no Vozes do Gigante de que é muito provável que o Alan Rodrigues também chegue para jogar aberto pelo lado direito, né, como meia ponta. Então pode ter um time com Thiago Maia, Richard e Alan Rodrigues.
Também pode, a gente já viu o Roger fazer isso várias vezes, tá? Então, é uma possibilidade sim, a gente não pode descartar, mas o Richer, então, está contratado, contrato até o final de 2026, tá? Até dezembro de 26, o vínculo do volante aqui no Internacional. Boa sorte para ele, né, que consiga dar conta do recado. Quero falar também, gente, sobre a preparação do Inter, né, para o duelo contra o Ceará. Afinal, trabalho com portões fechados hoje aqui, né? O Roger chegou todo molhado aqui, né, para dar entrevista, porque choveu bastante no CT. E a tendência, tá, é que a novidade seja, de fato, o Alexandre Bernabei. Ele trabalhou normalmente e deve, né, estar relacionado. Estando relacionado, deve começar o jogo contra a equipe cearense. Aliás, o Ceará que perdeu ontem, tá? Jogou contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro e foi derrotado por 1-0, gol marcado pelo Thales Magno. E com isso, né, o Ceará deu uma estancada na tabela. O Ceará que tinha ganhado o clássico do Fortaleza, que inclusive derrubou, né, o Juan Pablo Vojvoda como técnico do Leão. Então, vem de uma derrota agora, né? Jogou no meio da semana, né, um jogo que estava atrasado. E aí jogaram Ceará e Corinthians e por isso o Ceará joga com um desgaste, né, um pouquinho maior, afinal jogou no meio da semana e o Inter não, e tem a viagem, né, de Fortaleza até Porto Alegre, então o Inter tem esta vantagem, vamos dizer assim, para esse duelo importante. A tendência de time, então, com o Sérgio Rocher no gol, Brian Aguirre no lado direito, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Thiago Maia e Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley Carboneiro e na frente o Rafael Borré. Aliás, né, perguntei pro Roger nessa entrevista que fizemos, dando um pequeno spoiler para vocês, tá? Se não é um desperdício jogar apenas com um atacante. E ele abriu margem, tá, para usar Borré e Valência, Borré e Matias, Matias e Valência, Matias e Borré. Então tem um universo, tá? Mas ele detalhou certinho, né, que algumas mudanças poderiam acontecer. A saída dos extremas, ou até mesmo, né, gente, jogar com 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, 2 alas e os 2 atacantes. Pode sim acontecer. Então, não sei se para esse jogo contra o Ceará, mas, né, é um jogo que tende a ser muito parecido com o do Vitória, justamente, né, porque a gente espera que o Léo Condé venha aqui a Porto Alegre e estacione aquele ônibus na frente da área, né, para o Inter sair em contra-ataque, jogar no erro do Inter, e o Inter, né, jogando em casa, tendo de propor, né, aquela coisa que a gente já está acostumado há milhões de anos, tá? Então a tendência é essa, tá certo? Para a gente fechar, quero falar de um assunto negativo, né? Afinal, o Inter perdeu para o Red Bull Bragantino na tarde desta quarta-feira, lá em Bragança Paulista, e com isso entrou, né, no Z3 do Campeonato Brasileiro Sub-20, que tem rebaixamento, tá? E a próxima rodada é no dia 23, mesma data de Santos e Inter. O Inter pega o Santos, né, no Passo da Areia, para tentar, né, escapar do rebaixamento. O que precisa acontecer? O Inter tem que ganhar o jogo e torcer por um de dois resultados paralelos, para que o Grêmio perca ou empate para o Vasco fora de casa, ou, né, que o Cuiabá seja derrotado pela equipe do Bahia jogando no Mato Grosso. Então o Inter tem que ganhar, obrigatoriamente tem que ganhar do Santos e, né, torcer por um resultado paralelo. Perguntei ao Roger aqui também sobre a possibilidade de jogadores, né, de idade descerem para ajudar. Ricardo Matias, Gustavo Prado, Iago Noal, Luiz Otávio. Então, existe sim, tá, essa possibilidade, mas aí eles virariam desfalque contra o Santos. Mas a gente sabe também do impacto que pode trazer para a formação do Inter futura jogar a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20 no ano que vem. Então, são escolhas, né, que o Inter terá de fazer neste momento, né, numa situação vexatória que o Inter se colocou dentro do Brasileirão da categoria. Eu acho um absurdo, tá, ter rebaixamento em categoria de base, mas alguém assinou esse campeonato, alguém assinou esse regulamento e agora, né, estamos sofrendo as consequências. Tá certo? Não esquece de passar no site da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas pode ser a sua também. Jogos de Sul-Americana, ontem deu Alianza Lima, hein? Os caras, né, queimou o pão dos caras aí, negócio impressionante. Mas tem mais jogos para você palpitar e se divertir no site da KTO. Hoje tem Brasileiro em campo, né? Tem o Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana, tem jogos aí da Série B do Brasileirão também, então palpita lá, kto.bet.br, participe da Liga do Milhão, que premia todos os dias o melhor apostador do Brasil. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!